Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Elas Dizem. E hoje nós temos uma convidada super especial que vai trazer para nós um conteúdo de muito valor, não que os outros não sejam, mas existem alguns assuntos que nós negligenciamos um pouco o aprendizado e hoje ela vai nos dar uma aula aqui. Então seja bem-vinda, Isabela Luz. Isabela Luz, gente, para iluminar nosso estúdio hoje. Seja bem-vinda ao Muito nosso obrigada. podcast. Um prazer, uma satisfação imensa ter você aqui para falar sobre um assunto, né, que muitas vezes a gente não interessa. E aí, antes de a gente começar, queria te pedir para se apresentar, partindo do princípio que a nossa audiência talvez ainda não te conheça. Se apresenta para a gente, conta um pouquinho sobre você, quem você é. Bom, como você já disse, Isabela Luz. Eu sou advogada, especialista em direito do trabalho empresarial. Significa que eu tomo conta de empresas, né? Eu defendo as empresas em demandas trabalhistas. Especialista em direito aeronáutico. E aí, nesse ramo, a gente cuida de proprietários de aeronaves particulares, cuidamos dos pilotos da tripulação também. E empresaria um músico. Estamos agora abrindo um iFood de brownie, um delivery para brownies, né? Venda e importação de aviões, eu faço muita coisa. Você é uma empreendedora Empreendedora, multifacetada, né? Sim. Eu gosto muito do empreendedorismo, gosto muito da visão do empresário, né? Acho que enquanto empresária, enquanto empreendedor, eu tenho uma ramificação enorme. E entusiasta também, né? Então, quando a gente fala de Isabela empresária, você tem a Isabela que investe na lojinha de maquiagem, um e-commerce, Lilac. Você tem a Isabela que toma conta do Moraes Neto. Você tem a Isabela que auxilia com o pessoal da HM2 Aviation. Você tem a Isabela do Brownie Bliss Café. Você tem a Isabela do Moraes Luz, Advocacia. Então, é uma diversidade. Eu sou do mundo, gente, mesmo. E muito interessante isso, porque muitas pessoas provavelmente te conhecem como a Isabela advogada, né? E ver que você tem aí várias versões que se complementam, né? Cada uma encontra o espaço ali para ocupar o seu lugar quando necessário. Isso é muito interessante. E eu tenho certeza que você tem muito a colaborar com a nossa audiência aqui, porque uma coisa que a gente gosta muito aqui é de falar sobre empreendedorismo. Porque eu acho que empreendedorismo salva vidas, sabe? Eu acho que empreendedorismo é o que move o país. Então, para começar, vamos começar aí um pouquinho falando sobre o direito, porque eu acredito que o direito chegou primeiro, será? Sim. Então, me conta um pouquinho por que você resolveu, o que te tocou, se você já tinha influência familiar, para ir para o direito. Tá. Eu escolhi direito, eu tinha 6 anos. Nossa. 6 anos eu escolhi o direito. Logo que eu comecei a aprender a ler, o meu primeiro livro locado na biblioteca foi uma Constituição. Eu entendi nada. Consegui ler, não passei do artigo 5º, que é gigantesco. Mas eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer. Então, eu pus na minha cabeça que eu ia ser advogada e não mudei. Eu não tenho influência na minha família. Eu tenho um tio, né, que é advogado, mas meu tio não exerce a advocacia. Ele é professor de geografia, com mestrado, essas coisas, mas ele preferiu o ramo da docência no lugar da advocacia, né? Então, eu comecei a vida no direito, escolhi e fui. Desde muito pequenininha, né? Desde muito pequena. Quando a gente começou aquela questão de o Enem, né? O meu Enem foi ali 2010, 2011, por ali. Então, eu tinha opções. A primeira escolha, a segunda escolha. Então, eu cheguei a pensar, assim, como segunda opção, veterinária. Porque você gosta muito de animais. Gosto muito de animais, mas eu e a biologia, a gente não combina. Nós não casa. Não se bicam. Eu gosto de animais, mas exatamente. eu não gosto de biologia. Se eu pudesse fazer a veterinária sem passar por fisiologia animal, ia ser ótimo. Mas eu ia entrar na veterinária e ficar no primeiro período. Mas, de toda forma, sempre foi assim, segunda opção. Se não der certo,
eu penso em outra opção. Mas o direito sempre foi a primeira e a única opção, né? É uma coisa na minha vida, assim, que eu escolhi e me decidi. Meu avô, na verdade, tinha... Hoje meu avô já falecido, né? E ele tinha um grande amigo chamado Coimbra. Coimbra foi delegado. E eu gostava de ouvir o que o Coimbra tinha para falar. Eu gostava de escutar o Coimbra falando. E aí eu pensei assim, eu quero ser delegado igual o Coimbra. Aí eu sentei com ele um dia, aí ele falou assim, eu acho que você não tem muito rumo da polícia, não, Isabela, o seu rumo é outro. E aí eu fui fazer vários estágios para descobrir qual seria o meu ramo. Então eu estagiei em cartório, eu estagiei no CREA, trabalhando nas execuções fiscais, eu estagiei no TRT. E no TRT, trabalhando no balcão do TRT, que eu descobri. Porque eu tinha muita vontade de pular o balcão e falar assim: vamos! Deixa eu advogado, vamos comigo. Ao ponto, assim, de às vezes eu via um advogado que estava começando a carreira ali e como eu comecei no balcão, fiquei pouquíssimo tempo no balcão. Logo, o pessoal do gabinete da vara que eu trabalhava já me puxou pro gabinete. Então, quando eu fui pro gabinete, eu comecei a ter um entendimento e uma visão sobre a justiça do trabalho diferente. Compreender lados do direito processual mesmo, né? Sim. E aí chegou o ponto de eu falar, do advogado ligar e eu perceber a imaturidade, falar assim, o senhor precisa que eu te ajude de alguma forma? Assim, só fazendo parênteses, aí você traz pra gente aqui a importância da experiência, né? Da experiência que você teve para ajudar ali os mais inexperientes, talvez, né? Exatamente. Assim, não que eu fosse falar pro advogado o que ele tinha que fazer. Sim. Porque eu era só estagiária, né? E também tem a questão ética do tribunal. Eu jamais poderia fazer isso. Mas entender qual era a dúvida de fato. Porque às vezes era só uma questão procedimental. Né? Como eu devo proceder nisso aqui. Então, no tribunal, no TRT, eu entendi o que eu queria. Que era a advocacia. Então, eu saio do TRT e começo os meus estágios em escritório de advocacia. Então, eu estagiei em escritório que cuidava de demanda civil apenas, né? Na época, eles faziam contencioso de uma telefonia. Saio desse escritório e começo no mundo do direito do trabalho empresarial. Com admiração dos meus professores gigantesca, né? Imagino. Teve uma advogada que nós trabalhamos muito mais tempo, nós ficamos juntas por quase 6 anos. E uma certa vez eu tava falando com ela, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que 70% da minha vida enquanto advogada, da Isabela advogada, eu aprendi com você. Então, é uma mulher advogada, né? E eu vou te falar uma coisa. Negocia com poucos. E tem uma questão de que ainda existe na sociedade, eu até não gosto muito de falar sobre isso, porque eu não acho que uma questão seja, uma questão de gênero, mas sim uma questão de competência, né? Eu acho que a pessoa, quando ela é competente, naturalmente ela se destaca. Mas é claro que é inegável que na nossa sociedade existe um pouquinho em alguns aspectos, e aí eu não vou falar de questões políticas, porque isso não tem a ver com questões políticas, e sim com questões culturais mesmo, até a forma como essa pessoa foi criada. E aí você trouxe aqui pra gente a sua admiração por uma mulher que tem uma competência aí, diferenciada. E vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Nessa área do direito, você considera que você teve alguma dificuldade voltada por ser mulher, ou você acha que não? Olha, eu tive bons professores e minha vida profissional nesse aspecto, eu me impus com a minha competência e fui, e deu certo. O que você me diz sobre isso? Não, então, ainda que a minha competência pelos meus clientes seja, o que me é dito é que eu sou boa no que eu faço.
Então, eu acredito que eu sou boa no que eu faço. Com certeza. E ainda que os meus professores tenham sido muito bons, e aí, quando eu falo os meus professores, eu tive 2 mulheres à minha frente, me ensinando muito, no direito trabalhista empresarial e no direito aeronáutico, a gente ainda tem, assim, uma certa resistência, né? Quando eu chego, muitas vezes eu já ouvi isso, eu não sei se é porque eu tenho cara de... Às vezes, tem gente que fala que eu tenho cara de menina, eu não concordo. Mas, muitas vezes me perguntam, que hora o doutor vai chegar? Falou, a doutora já chegou. Certa vez, para entrar numa audiência no Fórum Civil, os advogados entraram da parte contrária, todos os homens entraram, e quando chegou a minha vez de entrar, o guarda da portinha pediu a minha OAB. Para me deixar entrar na sala de audiência. A senhora pode apresentar sua OAB, por favor? Eu falei, mas por quê? É porque eu tô achando que você é estagiária. Tá vendo? Isso que dá. Falei, Você com certeza tá no time aí que gosta dos procedimentos que não envelhece, gente. Aí fica com esses problemas, entendeu? Não pode acessar porque é estagiária. Meu sonho, viu? Ter essa cutis aí de e parecer novinha. Mas é fato que isso acontece ainda nos dias de hoje, infelizmente, né, Isa? No ramo empresarial, ainda se tem a visão do homem à frente dos negócios, né? Mas hoje, eu já consigo ter a confiança suficiente para chegar num lugar e negociar de igual para igual. Porque, assim, a vida de negociadora começou muito antes da vida do direito. Conta isso aí pra gente. Queremos saber. Meu pai era vendedor, né? Meu pai é vendedor até hoje, né? Meu pai é empresário a vida toda, eu tenho essa vivência. Mas meu pai vendia tecidos na época. E aí, certa vez, meu pai me levou para trabalhar com ele. E aí, eu ia muitas vezes, né? E eu ficava observando meu pai negociar. E assim, modéstia à parte, o meu pai é o melhor vendedor do mundo. Né? Então, assim, eu via meu pai negociar e negociar com ele é difícil. É complicado. E aí, me dava aquele ânimo, aquela vontade de fazer igual. E aí, eu fui com meu pai visitar um cliente. Meu pai levava os mostruários de tecido, né? E aí, ele esqueceu o mostruário e voltou no carro para buscar. E eu fiquei lá. Quando o papai voltou, eu tava negociando o tecido. Uma excelente aprendiz. Eu tava negociando e meu pai deixou. Meu pai me deu essa liberdade de fazer essa venda. Ele falou assim, deixa eu ver até onde você vai. E eu fui. Eu fui, menina. Pois eu vendi. Eu fiz a minha primeira venda, eu não tinha 10 anos de idade. Minha nossa. Quando eu ganhei minha primeira comissão. Tá vendo? Vendendo tecido. Exatamente. Comecei lá. Então, o mundo do negócio começa pra mim aí. Sim. Eu cresci vendo o meu pai negociar. Eu cresci vendo meu pai Meu pai é economista e meu pai é administrador. Então, eu cresci vendo isso, né? E é uma habilidade que se aplica a qualquer atividade profissional e até mesmo nas nossas relações. Porque a vida é negociação. É você estar ali o tempo todo, um cedendo, o outro cedendo, e você chegando no caminho do meio ali onde todos podem ganhar, se for possível, né? Porque o ideal seria que fosse ganha-ganha, nem sempre a gente consegue. Mas a vida é uma negociação. Então, essa é uma competência que teu pai te ensinou para a vida, mais que te impulsiona muito na sua vida profissional aí enquanto advogada, seria isso, né? O que eu consegui extrair, assim, dessa vida da negociação, né, e do mundo dos negócios com o meu pai, porque o pai me ensinou, depois ele passou a ser dono da loja, né, então ele me ensinou desde o serviço de limpar a loja, fazer o café para servir o cliente, o serviço de recepcionista, o serviço de fazer a contabilidade da loja, o serviço de ser vendedora da loja, ao serviço de ser empresária. Então, ele me treinou nesse mundo. Só um comentário.
que nós até estávamos falando aqui mais cedo. Seu pai te ensinou que nada se conquista, ninguém vai de 0 a 100 em 2 segundos. Para você Exatamente. conquistar algo, você precisa conquistar tijolinho, tijolinho. Então, olha, comecei aqui limpando, cafezinho, e aí eu já fui ali ser recepcionista, depois eu já fui ali ser vendedora. Então, ele te ensinou uma competência que muitos de nós também não têm, que é entender que as coisas têm processo para que elas aconteçam. É muito legal Exatamente. isso. O meu pai sempre fala: ninguém constrói um castelo começando pelo telhado. Ninguém. E se você acha que você vai levantar as paredes sem fazer uma fundação bem feita, a sua parede vai desmoronar. Com certeza. Então, aprenda todos os processos. Aprenda a fazer todos os processos. Porque, e isso aí eu já aprendi com a minha mãe, é que se você quer um trabalho desempenhado de uma forma específica, mas você não sabe fazer, você não tem direito de cobrar. Você nem consegue, né? Exatamente. Você não conhece, como é que você vai conseguir cobrar, como é que você vai conseguir direcionar a sua equipe enquanto empresária, enquanto cabeça ali do negócio. Né? Exatamente. A estratégia de um negócio vem do dono, do CEO, do presidente. Então, se você não conhece o mínimo daquela empresa, como é que você vai conseguir direcionar uma estratégia, né? Não tem como. Não tem como. E, infelizmente, nem todas as pessoas tiveram essa escola que você teve. Eu e meu irmão, a gente teve muita sorte mesmo. Meus irmãos, né? Porque eu tenho o Neto e tenho o Rafael. O Rafael é meu primo, mas o Rafael foi criado como meu irmão. Como irmão. E o Rafael aprendeu o que de fato é ser um vendedor. Porque o menino é um gavião. Poxa vida, o que vende aquele rapaz? Eu brinco pra ele assim, eu falo: Rafael, você não vende sua mãe porque não tem garantia. Se tivesse... Aí ele ri. O Rafael é representante de uma empresa farmacêutica. Ah, que legal. Então ele deve arrasar aí nas vendas, porque... Arrasa nas vendas, exatamente. É. E aí hoje, vivendo essa vida de empreendedora, né? Eu consigo entender melhor, muitas vezes, os ditados que meu pai sempre dizia. Começou a fazer sentido. Começaram a fazer sentido, exatamente. Mas exercendo todas as atividades, né? Hoje, é o que você falou agora há pouco. A venda, ela é o princípio de tudo. A gente vende tudo. Então, eu, enquanto advogada, vendo o meu tempo e vendo o meu trabalho intelectual. Sim. Né? Eu, enquanto empreendedora, vendo os produtos que eu tenho. Eu, enquanto presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da UAB Goiás, vendo o serviço da comissão para que a comissão preste serviço à população aeronáutica da melhor forma possível. Sim. Eu até quero aproveitar que você falou aí da comissão, porque direito aeronáutico, eu juro que eu nunca tinha escutado falar sobre a existência, gente, de direito aeronáutico. Quando eu recebi lá a especialidade dela, eu falei assim, gente, preciso falar sobre isso, porque eu nunca ouvi falar. E eu acho que não existem muitos profissionais nessa área. Então, eu queria entender um pouquinho sobre esse direito, porque acredite, tá, gente? Eu tenho amigos que têm jatinhos. Eu também. Então, com você, com certeza, tá? Tem amigos que têm jatinhos. Eu, inclusive, estou precisando andar nos jatinhos de vocês, queridos. Então, olha aqui, um especialista, tá? Para falar sobre isso, porque eu jamais imaginei que existia um direito especial. E aí a gente vai entendendo que a gente não sabe de tudo, né? Então, eu queria entender um pouco como é que funciona, para quem você trabalha, quem são as pessoas que contratam o direito aeronáutico e em que ele atua. Se você conseguir resumir aqui em um podcast, que eu sei que são poucos minutos, mas dá uma pincelada para a gente entender aí um pouquinho. De fato, não somos muitos. Mas hoje somos mais do que há algum tempo atrás. É um direito que não é novo, né? Mas é muito pouco explorado. O direito aeronáutico é o que eu falo com o pessoal da comissão e com os meus colegas de trabalho, é que o direito aeronáutico, ele é super ramificado. Ele conecta com praticamente todos os tipos de direito. Então, quem é o meu cliente hoje? Meu cliente hoje é o piloto que está com problema com as suas horas de voo e foi autuado pela ANAC. O proprietário de uma aeronave
que teve problemas, foi autuado de alguma forma, ou pelo DSE ou pela ANAC, ou que ele simplesmente quer fazer uma importação de uma aeronave e ele precisa de um jurídico para fazer essa conexão dos contratos, né, com a trading, com o pessoal que tá lá fora, com o vendedor. Ou você tá aqui no mercado interno mesmo e você quer fazer uma compra ou vender o seu avião, quem vai fazer o seu contrato? Né, quem vai te dar essa assessoria. Então, essa é um dos papéis que a gente faz, né? A assessoria aeronáutica. Assessoria para a sua aviação. Transformar a sua aviação de uma forma em que seja leve para você. Então, o jurídico, nesse ponto, ele trabalha com autos de infração, ele trabalha com questões que precisam, já ultrapassou o auto de infração, a gente precisa agora judicializar isso, vamos ter que ir para a Justiça Federal para brigar com uma nulidade, uma possível nulidade, né? Tem a questão previdenciária do piloto, o direito trabalhista do piloto e da tripulação, Isso né? Desculpa, mas isso é tratado já como direito aeronáutico, não seria... É direito aeronáutico, porque é legislação específica. Então, a gente tem a lei do aeronauta. Temos o Código Brasileiro de Aeronáutica. Entendeu? Tô saindo daqui mais inteligente. As regras da ANAC são todas específicas. Tem os regulamentos da ANAC, os regulamentos do DCEA. Então, é tudo muito específico para se lidar. Quando a gente fala em, você cuida do direito aeronáutico, a primeira pergunta que vem na cabeça é, então você trabalha com cancelamento de voo? Eu posso te contratar para ter tive um dano, meu voo foi atrasado, eu posso te contratar? Pode, óbvio que pode, eu vou advogar para você nisso. Mas quando me perguntam sobre o direito aeronáutico, eu falo desse pessoal e falo também do pessoal de manutenção. As manutenções aeronáuticas precisam todas passar por um processo de autorização da ANAC. Eu não posso simplesmente pegar o meu avião e levar para uma oficina qualquer. Eu preciso de uma oficina que seja checada pela ANAC. É uma autorizada pela ANAC, né? Por que, Isabela? Porque se eu pego o meu avião e ponho numa oficina qualquer e não tenho certeza das licenças dessa oficina, então eu estou cometendo uma infração, que é a manutenção clandestina. E a manutenção clandestina pode me gerar problemas na Polícia Federal, pode me gerar problemas de apreensão da minha aeronave, né? É toda uma questão. E até mesmo acidentes, né? Talvez. Exatamente. O acidente, as questões de seguros aeronáuticos. Eu tenho um seguro obrigatório da aeronave? Tenho, mas eu também tenho seguro que eu posso contratar, que vai me cobrir o casco da aeronave, que vai me cobrir a estrutura, vai me dar um valor que é por assento de indenização, a depender do que acontecer. Então, quer dizer, eu invisto numa máquina, vamos pensar aqui, qual? Você quer monomotor, bimotor? Não entendo nada de... Jatos? Não entendo. Vamos jogar uma máquina aqui hoje que é alugou um triplex. Triplex na minha cabeça aqui, eu vou começar a estudar mais sobre isso. Vamos falar de uma máquina que é produzida pela Embraer. Vamos falar de um Phenom. O Phenom é da linha de jatos da Embraer. Então, a gente tem o Phenom 100 e o Phenom 300. O que diferencia motor, autonomia, quantidade local, de cadeiras, na verdade, né? Uhum. Eu vou investir aí 18 no Phenom 300. 18 milhões. É um investimento significativo, né, gente? Aí você investe, essa é a média, assim. Depende se você vai comprar novo, usado, quantas horas, se for usado, quantas horas disponível no motor tem para fazer voo. Toda uma questão. É muito específico. Mas aí você investe um valor desse em um patrimônio. E não paga um seguro para isso? Se num carro a gente paga seguro, não, né? E aí, assim, a gente conta com eventos da natureza ou ações de terceiro, como, por exemplo, é o caso de um cliente que eu tenho, que ele tem um helicóptero, pousou o helicóptero, veio um caminhão de abastecimento dando ré e danificou o helicóptero inteiro. Ele tinha seguro? Tinha seguro, mas você imagina... Você imagina, né? Mas você imagina se não tivesse.
Grande prejuízo. Um grande prejuízo, né? Então, o seguro aeronáutico é importante. Esse tipo de assessoria para o proprietário é importante. Sim. Então, há a possibilidade, por exemplo, de você se junta com 5 amigas e querem ter um avião. Então, qual o melhor para nós aqui? O melhor regime jurídico para nós? É fazer um regime de compartilhamento de aeronaves? É a gente constituir uma pessoa jurídica para administrar as questões dessa aeronave, e aí cada uma das pessoas físicas fica como operador dessa aeronave? Porque existe diferença entre operador e entre proprietário. Eu posso ser proprietário e operador, mas eu posso ser apenas o operador de uma aeronave. Significa, por exemplo, se você faz um leasing, o banco fica como proprietário da aeronave, mas você precisa de uma cessão de uso. E aí é feito um contrato registrado dentro da ANAC, sai na certidão de ônus e matrícula do avião, que existe esse tipo de certidão, não é só para imóveis, por exemplo. E você está lá registrada como operadora, então você pode utilizar esse avião. Mas eu não sou operadora, eu não sou proprietária, eu quero alugar um avião para voar. Então você vai até um táxi aéreo para fazer isso. Não, mas eu quero pegar o avião emprestado do meu amigo. Ele vai me emprestar o avião dele, eu vou fazer alguns voos. E o avião dele não tem autorização para táxi aéreo. O que vai acontecer? Ele vai ser uma possível autuação. E aí, quando a gente fala de autuação por TACA, essa é a sigla, mas é transporte aéreo clandestino. Quando a gente fala de uma autuação de TACA, você pode esperar aí uma multa de até R$200 mil por voo. Nossa. Quer brincar? Não vão brincar, né? Contrata uma assessoria para te dizer. E não precisa ser só uma assessoria aeronáutica, né? Um advogado especializado, um piloto bem instruído, porque os pilotos, para cada tipo de avião, tem um tipo de carteira. Então, o seu piloto precisa estar com a carteira ativa, né? Precisa estar com as horas de simulador, as horas de voo mínima para cada tipo de avião, né? Então, tudo isso o direito aeronáutico toma conta. A gente toma conta do processo de importação, da nacionalização desse avião, né? Esse é o processo tributário. Também a gente trabalha, porque tem os tributos específicos. Então, é tudo muito específico. É tudo muito específico, exatamente. Então, por exemplo, eu tenho uma fazenda, não tenho, tá, gente? Mas suponhamos que eu tenha ou terei uma fazenda e eu quero ter uma pista de pouso na minha fazenda. Eu também preciso regulamentar isso na ANAC. Exatamente. Faz esse trabalho. Sim, esse trabalho é feito. E a gente imagina que é o seguinte, não, o quintal é meu aqui, eu vou fazer minha pista do jeito que eu Se você fizer isso, vai ser considerado como pista clandestina, não homologada. Então, se você tiver um problema, por exemplo, na hora do pouso, pensou que desceu o trem de pouso, mas o trem de pouso não desceu, você pousou de barriga, teve um acidente. E você tá numa pista clandestina. Se o seu avião estiver seguro, mas você está num local errado, a seguradora não vai te cobrir o dano. Entendeu? Então, a gente tem que pensar muito bem. Porque é o que a gente conversa muito. Quem quer problema de mobilete, compra um mobilete. Mobilete. Exato. E toma as precauções para não ter um problema de mobilete. Sim. Mas quem quer um avião vai ter problema de avião. E tem que tomar as precauções, né? O meu trabalho ele é muito mais preventivo. Pensei nisso agora. Eu trabalho muito no preventivo. Então, eu trabalho no preventivo na aviação e trabalho no preventivo para as empresas, né? Então, assim, Isabela, nós estamos querendo contratar. Me dá um auxílio na contratação? Qual o melhor profissional para eu contratar para a minha empresa? Ou, Isabela, o pessoal começou a fazer muita hora extra aqui na empresa. Vai ficar caro o pagamento.
Nós vamos pagar essas horas, mas é possível a gente estruturar um banco de horas? É possível a gente estruturar um acordo para compensar essas horas? Então, prevenção é importante. A gente tem muito a cultura do deixa o problema acontecer. Para eu contratar uma assessoria jurídica. Exatamente. Mas aí, quando vem o problema e você não se preparou para ele, muitas vezes, a defesa fica um pouco prejudicada. Porque na Justiça do Trabalho, a gente tem o que a gente fala de ônus da prova. Então, eu tenho o ônus constitutivo, modificativo, entre outros, que está ali no 818 da CLT. Mas o trabalhador alega algo, é o meu dever desconstituir aquela alegação. E como eu desconstituo aquilo? Quando é o caso de prova documental, eu tenho que ter documento para aquilo. Sim. Não, voltando às questões de horas extras. O trabalhador vem no processo e fala assim, eu fazia em torno de 4 horas extras por dia e nunca recebi. Aí eu vou perguntar ao cliente, cadê os cartões de ponto? Não tem. Não tem cartão de ponto? Você é uma empresa e você não tem um registro de ponto do seu colaborador? Não tem. Uma jornada definida. Exatamente. Não tem. Aí vem um cartão de ponto que é anotado em horário britânico. Horário britânico é aquela hora certinha, com repetição. Entrou 8 sem horas variação. todos os dias. Sem variação. Entendeu? Mas quem preencheu? Não foi o colaborador que preencheu. Tá, anotação à mão. Mas a letra que assina não é a mesma letra que escreve. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Entendeu? Não deixe para resolver as coisas da sua empresa quando o problema existir. É muito mais barato para você prevenir. Previna o problema. Antecipe o problema. Não deixe acontecer. Por quê? Porque quando acontece, pode ser que venha um problema muito maior do que a capacidade financeira da empresa consegue suportar. E aí faz o quê? Prejudica a saúde financeira. E quando eu tenho prejudicialidade na saúde financeira da empresa, é onde eu começo a atrasar salário, pagar fora do 5º dia útil. Prejudicar a existência da empresa. Né? Exatamente. A atividade fica prejudicada, né? E aí, nesses casos, eu trabalho com processos e eu sempre falo muito, assim... Às vezes as pessoas fazem um treinamento com um colaborador. Pela CLT, eu não entendo muito bem, mas pela saúde e segurança do trabalho, tem algumas normas ali que você precisa treinar os colaboradores. Uhum. E eu sou da área de processos e qualidade, então sempre bati muito nessa tecla. Pessoal, olha, vai dar um treinamento, precisa sim registrar a lista de presença, essa lista precisa ser armazenada, esse treinamento é obrigatório e tudo mais. E aí, aconteceu numa empresa onde eu trabalhava, que nós tínhamos uma assessoria jurídica, né? E isso era tudo muito orientado. Então, a gente tem essa norma para aplicar e os processos internos precisam refletir o cumprimento dessas normas. Então, a minha área de processo jurídico trabalhavam assim, ó, porque tudo que vinha de mudanças em leis, a gente ia para os processos para adaptar. E nós tivemos um caso onde um colaborador alegou que ele fazia parte da CIPA e que ele não havia sido treinado em um aspecto específico relacionado que era obrigatório. E nós tínhamos essa lista de presença. Então, uma questão simples, uma única lista de presença, que é exatamente isso que você está falando. Eu quis dar esse exemplo, que uma assessoria direcionava os processos internos da empresa, porque trabalhar preventivamente é muito mais barato. É muito mais barato, exatamente. Tem casos, assim, que eu tomo conta de empresas, né? Então, os processos que chegam são todos direcionados para o escritório. E um dos casos que aconteceu, nós conseguimos uma improcedência do processo exatamente por isso. Por quê? Foi feita uma alegação, nesse caso é de que, eu tenho vínculo de emprego anterior à anotação da minha carteira. Porque eu comecei a trabalhar no dia tal, mas só anotaram a minha carteira dia tal. Falei, não.
A empresa tem todo o processo, procedimento. Então, eu peguei todas as listas, expliquei para o juiz, falei, ó, o colaborador, como nesse caso de uma empresa que exerce no ramo de energia. Sim. Falei, ó, o colaborador, como é uma atividade de risco, ele passa por um período de treinamento, assim. Tá aqui a lista de presença do treinamento. Ele entrava tal hora, saía tal hora. Entendeu? Ele foi remunerado. Ele remunerado por isso. Na data do início do curso, que tem um certificado que ele mesmo juntou no processo. Tá aqui a data da assinatura da carteira, foi aqui que começou, tarará, tarará. Até porque nessa atividade, para ele ir a campo, ele precisa de uma autorização, que é chamada de RAR, né? O RAR dele só foi emitido no dia tal. Sem isso, a empresa não autoriza. E em audiência eu questionei ele sobre isso. E houve a confirmação. Daí, uma total improcedência nenhuma do processo. Por quê? Porque a empresa cumpriu com todo o checklist, o requisito, né? Tudo aquilo que o SESMIT passou, tudo aquilo que a CIPA foi completamente efetiva nas questões de proteção ao trabalhador. Não é que a gente advoga para a empresa que a gente é contra o trabalhador. Não é isso. Exato. O trabalhador tem o direito, é óbvio que tem. Mas a empresa também tem o direito dela. Só fazendo um parêntese, a questão é que na nossa sociedade criou-se uma forma de demonizar o empreendedorismo, as empresas. Desculpa até o termo que eu usei, mas é bem isso mesmo. A empresa explora e a justiça do trabalho ela vem mudando com o passar dos anos. Ela vem sendo mais pragmática. E eu acho que isso vem decorrente de profissionais como você que orientam as empresas, porque muitas empresas, e eu também já prestei assessoria para muitas empresas, mas em processo, muitas empresas não é que elas não querem cumprir as questões legais, é que falta direcionamento. Nosso país é extremamente carente em educação básica, imaginem direito. Né? Outro dia eu tava aguardando uma audiência e comentando isso com outro advogado. É tão importante a assessoria de prevenção que, por exemplo, tem um pessoal que eu tomo conta que é de outro estado. E aí a gente tem as questões das convenções coletivas da categoria, né? A CLT determina que o adicional de hora extra deve ser pago a 50% ou a 100% se for domingos ou feriados. Nessa convenção coletiva de forma específica desta categoria e deste local, né, determina que a hora extra seja paga a 60% ou 120%. E aí a empresa, por não ter a consultoria, por não ter checado estas questões, contratou diversos colaboradores e foi durante um tempo pagando a hora extra conforme determina a CLT. Né? Não respeitando a convenção coletiva. O que aconteceu? Processos trabalhistas. E indenizações, imagina. Para pagamento de diferença do percentual de hora extra e pagamento da quebra da multa, né? Por quebra da convenção coletiva. Nossa, olha só o que você está trazendo aqui pra gente. E muitos pequenos empreendedores não entendem. Eu falo porque tenho contato com muitas, inclusive amigos que têm, às vezes, até pequenas sociedades, e não entendem o básico de direito empresarial, de direito trabalhista. Então, trazer aqui pra gente a importância de você ter um direcionamento de um especialista, porque não adianta, eu não sou especialista em tudo. Não posso acreditar que eu entendo tudo de direito. E muitas vezes, como você colocou no começo, a gente só procura um advogado quando a gente está com problema. Eu tô com problema no meu condomínio. Deixa eu ir lá processar minha síndica aqui e vou contratar um advogado. Mas às vezes você precisa se orientar antes, até para saber como agir, para que você tenha ali, se resguarde, né? Se resguarde em relação aos desdobramentos daquela relação. E é para tudo. O direito está aí para tudo. Eu imagino que o direito cubra quase... Tem até direito aeronáutico, que eu não sabia, gente.
né? Eu imaginei, eu quero direito só, Código Civil lá para todo mundo. Mas olha só que interessante. E aí, falando do direito trabalhista, que é uma área que eu percebo que vem mudando muito, percebo um maior pragmatismo do judiciário em relação a analisar as questões e a ver o que realmente faz sentido. Mas percebo que muitas empresas é falta disso. Falta de um profissional como você para direcionar, para orientar. E eu falo isso com propriedade porque eu sou da área de processos. E muitas vezes eu chego na empresa e não tem direcionamento jurídico nos processos. Sempre fiz assim e vou continuar fazendo, porque ninguém nunca me processou, então tá tudo bem. Tem uma visão que eu já ouvi de muito empresário, que é assim, alguns, talvez por não ter o conhecimento, ou por não ter o entendimento, ou muitas vezes mesmo é pela... Eu ia falar brutalidade, mas não é brutalidade. É pela ignorância. Ignorância mesmo. Mesmo. Não no sentido pejorativo, né? Exatamente. É pela ignorância da falta do conhecimento. Isso. Ele fala assim, é muito mais barato pra mim deixar pra pagar na Justiça do Trabalho. Não faz isso não, gente. Não façam isso. Você sabe por quê? Porque, assim, como eu falei agora há pouco, meu pai me ensinou todas as funções de uma empresa. Sim. Né? Então, quando eu fui trabalhar com ele na empresa dele, eu não era a filha do dono da empresa. Eu era um funcionário como todos os outros. E o tratamento era o mesmo. Então, assim, você quer ter sucesso na sua empresa, você quer que a sua empresa seja destaque no ramo que é, mas você não quer valorizar quem está no chão da sua fábrica, quem está no piso, ajudando você a construir as suas coisas. Que move a máquina, né? Entende? Tem uma necessidade da existência de uma sinergia entre o empregador e o empregado. Sim. O empregado feliz, o empregado satisfeito, ele produz com excelência. E o empregado que não está alinhado aos valores da sua empresa, ele não vai produzir mesmo. Então, como você falou, precisa de um direcionamento até para contratação. Exatamente. Né? Sem essa... É uma engrenagem. E aí, quando a gente tem aqui uma engrenagem que empregador e empregado casa a ideia, o empregado é bem remunerado naquela área, recebe o justo pelo trabalho que ele presta. Então, a engrenagem encaixa e roda. Agora, eu tenho um empregador e aí ele quer assinar minha carteira daqui 3 meses, porque aí passou o meu período de experiência. Na visão dele, se ele me pagar R$700 para eu trabalhar o dia todo, é justo. Aí é uma relação ganha-perde, né? Exatamente. E aquilo que a gente conversou, a gente estava conversando agora há pouco, ninguém ganha dinheiro sozinho. Exatamente. Ninguém ganha dinheiro sozinho. Então, eu, enquanto empresário, se eu não valorizo a minha mão de obra, a minha empresa não vai ter uma vida duradoura. E valorização não é festinha nem chocolatinho. Não, valorização é dinheiro no bolso. Eu falo muito isso. Quer um colaborador motivado? Remunere-o muito bem. Ele vai estar motivado. Exatamente. Você percebe, por exemplo, grandes empresas multinacionais têm uma forma de tratar o colaborador como real parceiro. Sim. Né? É um real parceiro da minha empresa. Porque quanto mais o meu colaborador produz, quanto mais o meu colaborador tem possibilidade de crescimento e de ganho, eu tô ganhando junto. Então, você pega, por exemplo, a área de descanso de uma Google. É de fato uma área de descanso, é de fato uma área de lazer. O colaborador se sente satisfeito em trabalhar, né? Tem as condições adequadas. Exatamente, tem condição de trabalho. Agora, não tenho condição de trabalho, meu empregador me restringe de tirar a minha hora completa de almoço. Eu não tenho pausa para me alimentar. Como que eu espero que eu vá ter uma boa produção? Não terei. Então, a gente volta no que a gente falou agora há pouco. Eu quero um serviço bem feito, eu preciso saber fazer, eu preciso sentir qual é a dor do meu colaborador para eu saber,
Aqui eu sei que dá para fazer porque eu fui lá e fiz, mas aqui não dá. Exato. E aí é muito importante a gente tentar sempre nas nossas relações profissionais, pessoais, buscar essa relação ganha-ganha, porque se eu sou empresário e eu contrato um funcionário, eu vou ter ali um contrato de fato, sempre falo isso, né? A relação empregado-empregador é um contrato. Eu te ofereço um salário, benefícios em troca da sua prestação de serviço, da sua mão de obra. E eu acredito que o mercado está mudando, porque também as pessoas estão começando um movimento de não aceitarem mais muitas coisas, mas a justiça trabalhista, ela sempre defendeu muito o empregado, mas as empresas também nunca tiveram muito direcionamento. Só as grandes empresas tinham acesso a uma assessoria. Hoje isso está mais democratizado. Hoje eu sou uma microempreendedora. Eu sou uma empreendedora individual, na verdade. Eu posso te contratar para ter uma assessoria. Porque você não é exclusiva minha. Você assessora outras pessoas também. Então, eu contrato um período do seu tempo, uma fração, e isso acaba sendo possível para mim, enquanto empresário individual. E é muito importante, porque o advogado é que vai trazer para mim, enquanto empreendedora, quais são os limites que eu tenho dentro da minha relação de empregado e empregador. E eu penso isso. O que me deixa feliz, sempre me deixou feliz na minha relação de empregada? Ganhar melhor. Eu quero dinheiro no meu bolso. Festinha, presentinho, é legal. Mas eu estou sendo remunerada adequadamente e trabalhando dentro das condições mínimas necessárias para isso, né? Eu acho que o que você está trazendo para a gente é um olhar disso, né? De as empresas entenderem essa necessidade e possibilidade. Exatamente. Faça o preventivo. Tenha o seu advogado de confiança, né? Não deixe só para a hora que o problema estourar. Sim. Porque às vezes estoura um problema, mas você tem ali 10, 15, 20 colaboradores que estão na mesma situação. E aí, tenha visão de futuro, não só do agora, né? Mas tenha visão de futuro. Trabalha com metas. Meta de esse mês eu vou conseguir organizar vou chamar o pessoal do RH, vou conseguir organizar tal coisa. Não, mas eu sou uma empresa pequena, eu tenho só 2 colaboradores, então eu não tenho RH. Tudo bem, quem faz a sua contabilidade? E é muito importante entender que o contador, ele tem que andar junto com a legislação trabalhista e junto com o advogado de confiança que você tem. Entende? Porque, assim, não tem muito tempo, acho que foi em novembro isso, mais ou menos. Eu tive um cliente que me procurou porque teve um problema, né? Ele não era da minha carteira de clientes, mas o contador informou a ele que ele não precisava fazer a alimentação do sistema do E-Social, que a alimentação do E-Social era só para domésticas. Minha nossa. Eu falei, oi? Oi? Ele falou, sim, doutor. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Tem quanto tempo que você tá nessa situação? 2 anos. Praticamente desde que iniciou a obrigatoriedade. Exatamente. Então, assim, aí eu expliquei pra ele, falei, ó, você lembra que antigamente a gente tinha um documento chamado CAGED? Lembro. Falei, não existe mais, é no E-Social. Mas o contador falou, vamos trocar? Porque esse aí a gente já tá tendo um problema. A gente está tendo um problema de retrocesso, de atraso, de informação e de atualização. Sim. Não está atualizado. Que é o básico que um Exatamente. Hoje, no E-Social, inclusive, se a empresa tem processos, o processo todo dia 15 do mês subsequente precisa ser lançado. Então, assim, eu tive uma sentença que homologou um acordo, por exemplo. Sim. E ela foi publicada nesse mês. No próximo mês, eu tenho que lançar essa informação no E-Social. Eu tive um processo que transitou em julgado, né? O que significa isso? Todas as minhas vias recursais de modificação da sentença de mérito se encerraram. Então, o processo agora transitou, eu vou iniciar uma fase de execução, uma fase de liquidação da sentença. Eu preciso lançar essa data no E-Social.
Mas não, eu não lancei nem informação de que eu estava com um colaborador. Como é que você tá anotando a carteira desse pessoal? Porque Não, hoje em dia é carteira tudo física. digital, né? Hoje em dia é tudo É digital. tudo digital. Desde da implantação do e-social. Exatamente. E olha que eu não sou nem contadora, nem advogada, eu já sabia disso, viu? Exatamente. E aí as pessoas... me chegou esse caso, eu falei, gente... tem que conversar. Posso te fazer uma pergunta nesse caso, que Claro. talvez seja de interesse aqui da audiência. Nesse caso, quando a pessoa gerou um passivo tão grande como esse. Claro que o importante é que ela, pelo amor de Deus, vai, não peques mais, não gere mais passivo. Mas nesse caso, como que fica a questão dela? Ela paga multas? É possível reverter ou não tem mais o que fazer? Agora é executar aí e não pecar mais daqui para frente. Não, faz o conserto, né? Corrige o passivo. Se já tiver algum tipo de autuação, que é possível que já tenha, né? Porque os órgãos fiscalizadores trabalhistas, eles atuam de forma incisiva. Então, se já tiver uma autuação, então aí a gente vai precisar entrar junto ao Ministério do Trabalho e organizar essa questão da empresa. Talvez fazer um termo de ajuste de conduta, fazer ali um acordo para regulamentar e regularizar essa questão da empresa. Mas deixando claro que de agora em diante as questões estão corretas. Ah, mas aí você vai precisar fazer o recolhimento retroativo. Tem multa sobre esse recolhimento retroativo, né? Eu não estava recolhendo do FGTS, porque como eu não estava cadastrado, fazendo tudo certinho, então o FGTS do meu colaborador está em atraso. Como eu faço agora? Eu vou pagar, eu vou integralizar e eu vou integralizar com multa. O INSS, a mesma coisa, né? Vou fazer esse recolhimento atrasado. Organizo a minha situação junto à fiscalização, junto ao Ministério do Trabalho, dando muita sorte de já não ter uma questão dentro do Ministério Público do Trabalho. Que aí fica mais... Exatamente. E organizar com risco de quem paga errado paga 2 vezes. Sim. Então, o meu colaborador ajuizou uma demanda trabalhista nesse tempo, neste meio termo. O que eu vou fazer? Eu tô errada. Mas eu vou apresentar a minha defesa, né? Eu vou mostrar e justificar aquela situação. E talvez um acordo ou esperar que o juiz compreenda e sentencie sobre essa questão. Né? Apresente, foi feito um termo de ajuste de conduta aqui, eu já estou regularizado, já foram tomadas as providências, já foi integralizado, já foi recolhido. E olha como é importante, mesmo após já ter gerado passivo, você ter um profissional que vai te direcionar corretamente, porque também nesse caso da defesa, se você cometer mais algum deslize, a coisa piora um pouquinho, né? E eu imagino que deva chegar para você alguns casos assim. Uma instrução processual bem feita um advogado que, como eu volto a dizer, né, um advogado da sua confiança, que faça uma instrução processual bem feita. A instrução processual, ela começa desde a construção da linha de defesa aos documentos juntados no processo, né? Audiências de conciliação, audiência de instrução. Eu aprendi que a audiência de instrução, ela é a chave mestra do processo trabalhista. Porque na audiência de instrução, o depoimento do reclamante ou o depoimento do preposto da empresa, ou muitas vezes o depoimento da testemunha que corrobore com os documentos que já estão no processo, te dão o êxito ou não daquela demanda. Então, a ausência de uma, por exemplo, do reclamante em uma audiência de instrução é um problema e é um problema muito sério. A ausência de uma reclamada na audiência de instrução é ter por verdadeiro
tudo que o reclamante tá falando. Tá falando. Faltei na audiência de conciliação, eu reclamante. O processo tá lá, mas eu não compareci. O processo vai ser arquivado. Reclamada, faltei. Revelia. É bom pra ninguém. Né? Então, a gente tem que levar a sério essas questões. E justiça do trabalho não é oba-oba. Não é um lugar para você simplesmente fazer uma aventura jurídica. Eu acho Entende? que, a justiça do trabalho, especificamente, que eu imagino que tem volume, mas eu acho que a justiça como um todo, né? Acho que isso que você falou é importante a gente entender que existem casos sérios ali para serem tratados, né? Para você ter uma noção, outro dia eu advogo para alguns condomínios, né? E aí, outro dia, eu recebi uma demanda da síndica de um dos condomínios, que uma moradora, é um condomínio de prédio, né? Uma moradora queria entrar na justiça para proibir que outros moradores passassem na porta da casa dela. Nossa. Desculpa. Desculpa, mas eu ri. Compreensível, entendeu? Então, a gente pode fazer o que quer e o que não quer? Não, não pode. Não pode. Não pode. Exatamente. A gente precisa de duas coisas. Isso eu aprendi também meus anos de vida aí. Duas coisas. A primeira, liberdade, na verdade, significa ordem. Sim. Não é libertinagem. E as pessoas confundem com frequência, né? Liberdade com libertinagem. Não confundam. Não é. Liberdade, na verdade, é ordem. É ordem. Porque eu posso ser livre para fazer tudo, mas eu não posso ultrapassar o limite do outro. Sim. Então, eu sou livre para fazer aquilo que eu bem entender da minha vida, respeitando o limite de outrem. Exatamente. E nesse momento na nossa sociedade, isso é uma questão assim, que a linha tênue foi ultrapassada, né? Porque a gente, não vou entrar no mérito aqui, mas a gente vê que as novas gerações, elas não têm muito senso de limite. Para defender o que eu acho que eu tenho direito, eu invado o seu. Isso me tocou aqui, porque eu tenho também essa percepção, né? Eu te empurro goela abaixo. Aquilo que eu acho que é o certo. E invado totalmente o seu direito e invalido a sua existência para defender o que eu acho que deve ser. Assim, o que você pensa, eu vou ouvir, vou respeitar. Eu posso concordar ou não. Exato. E aí, quando eu tenho uma posição diferente, um pensamento, uma argumentação diferente, eu posso ter uma conversa e uma troca com você. Sim. Mas a minha visão é de que quando eu não tenho argumento, o que eu faço? Eu subo meu tom. Exatamente. E aí, eu subo meu tom e falo, é porque é e tem que ser. E muitas vezes ofende o outro moralmente, né? Destrói a reputação da pessoa. Isso. Eu estive pensando sobre isso recentemente. E isso é sempre, assim, sem trazer visões políticas, sem trazer isso. Mas isso é sempre de um lado ou do outro. Hoje as pessoas não conseguem chegar a um meio termo da conversa. E se quer conviver com pensamentos divergentes. Exatamente. Você é minha amiga. Mas você tem visões de determinados assuntos diferentes. Sim. Mas eu gosto de conviver com você. Conviver com você me faz bem. Então, vamos combinar uma coisa? Sobre isso, a gente deixa pra lá. Não vamos falar sobre, vamos manter a nossa amizade? Exato. E muitas vezes também, a depender do assunto, o pensamento diferente, ele é muito produtivo, ele é rico. Porque por eu não ter pensado ainda pela sua perspectiva, eu posso ter uma nova perspectiva e isso pode me trazer um insight, pode me trazer uma ideia
milionária, né? Tô exagerando um pouco, mas a grande verdade é que nós nascemos para viver em sociedade. E a nossa evolução enquanto pessoa se dá pelas nossas relações. Exatamente, respeito, E né? respeito. E que bom que a gente não pensa igual, porque seria muito chato lidar o dia inteiro com alguém que pensa com as A mesmas mesma coisas coisa que eu. né? Olha que Sim. tedioso, né? Mas muito legal conversar com você, viu? Tô adorando nosso papo. Mas antes de ir pro final do nosso episódio, eu quero conversar mais com você ali, entender porque a gente falou de direito aeronáutico, gente. Eu vou consumir o conteúdo dela todinho, viu? Porque, né, a gente tá solteira, né, gente? Então tem que ter assunto. Desculpa o assunto aqui, olha eu entrando. Pessoa solteira, ela precisa saber de tudo um pouquinho. Tem que saber conversar, né? Olha que é uma aula de empreendedorismo, direito e relacionamentos, entendeu? Você precisa saber conversar para que você seja uma pessoa interessante. Exatamente. E para que, claro, se um dia você precisar, você for abrir uma empresa ou tiver uma necessidade de comprar uma aeronave, você já vai saber o caminho que você tem que seguir. Mas se você não precisar nada disso, útil para você ser uma pessoa interessante, enriquecer seu network. Pronto, exatamente. Tem uma situação que é assim: a atenção é uma fonte inesgotável de assunto. Sim. Se você consegue prestar atenção no outro, no que não só no que ele está falando, mas você consegue prestar atenção, por exemplo, você hoje está com um blazer de animal print. Sim. Então, em determinado momento, a gente desenvolve uma amizade, eu falo, quero presentear a Bartíria. Como que eu vou presentear ela? Eu vou parar e falar assim, nossa, aquele dia ela tava com um blazer de animal print. Aí eu vi uma bolsa. Sim. Falei, isso aqui é muito a cara dela. Quando E a gente são os melhores presentes. exatamente, quando a gente presta atenção no outro, quando a gente entende o que ele está falando, o que ele está comunicando na vestimenta, no olhar, no gesto dele, no que ele está falando, a gente consegue desenvolver assuntos. E é aquela conversa que a gente senta e vai, e relações genuínas, né? Exatamente, vai horas conversando. Por meio da observação. E eu acho que a gente perdeu muito isso também. Essa questão de prestar atenção no outro. De ter essas relações de troca, assim. Mas eu não quero perder aqui o assunto que eu ia te perguntar. Sobre... Porque a gente já falou do direito e tudo mais, desde criança, vendedora, negociadora. Meu Deus! Mas eu quero falar aí sobre os seus outros negócios, um pouquinho aqui, pelo menos. Eu sei que 1 hora de podcast é pouco, mas pelo menos pra gente entender um pouco aí, porque você é empresário de um cantor. Sim. Você tem uma empresa de brownies, tem uma de maquiagem que você investe também. Sim. Então, conta pra mim aí esse seu lado. Não que ser advogado não seja ser empresário, porque você tem seu escritório, né? Então, você é uma empreendedora também no ramo da advocacia. Mas me conta sobre esses outros negócios aí, como é que é? Empresaria um cantor, quem é ele? Conta um pouquinho pra gente sobre esses outros negócios, o que te motivou a ser essa multifacetas aí. Shark Tank. Shark Tank, eu adoro também. Tô brincando. Eu gosto de assistir o Shark Tank pra eu aprender a falar aquelas palavras difíceis de... Valuation. Exatamente. Outro dia eu tava brincando com o papai. Eu falei, pai, eu quero virar sócio da sua empresa. Aí ele falou, Eu falei, qual que é o seu valuation? Aí ele, what? Aí ele olhou e falou assim, o quê? Eu falei, qual é o seu valuation? Aí ele virou pra mim e falou assim, 10 milhões. Falei, tá bom, mas qual que é o seu ticket médio? Brincando com isso, né? Sim. Mas eu comecei, o empresário que eu tomo conta chama Moraes Neto. Comecei tomando conta dele enquanto meu irmão. Ele é seu irmão? Sim. O que eu acho? Eu acho que quando a gente aposta no sonho de alguém, a gente sonha junto. Com certeza. Sabe? Então, eu aposto no Neto e sonho junto com o Neto. Então, hoje a gente já melhorou muitas coisas. Hoje o valor do show do Neto é outro. O marketing do Neto é outro. A imagem do Neto é diferente, né? Então, eu vou à frente e vejo... Você quer contratar? Então, vamos fazer o nosso contrato?
O valor do show é tanto. Se você quiser o formato de show, nós temos 4 formatos de show. Voz, violão e um músico, um sanfoneiro ou um cajón. Mas eu quero um pouquinho mais incrementado. Eu quero voz, violão, cajón e uma sanfona. Porque um show fica legal. Fica legal, assim. Mas eu quero banda. Então, eu te passo o orçamento completo. Vou entender qual é a sua festa. O que você quer na sua festa. Qual tipo de repertório você quer. Né? Você quer um repertório mais... Ele é do sertanejo, mas ele é mais romântico. Sei, Né? Depois, sertanejo comercial. Do Neto eu posso fazer propaganda. Então, Deve. depois acessa o YouTube Moraes Neto. Moraes com I. Vou Moraes colocar Neto. aqui na descrição, tá, gente? O link dele do YouTube para que vocês também acessem. Mas eu já vou acessar hoje. O menino é bom. Se não fosse bom... Você não iria ser empresária dele. Você vai, irmão, muda de carreira. Porque... Mas o menino é bom. É isso. Ele é diferenciado. O Neto começou a tocar... Minha avó conta isso. Que ele tinha uma violinha que a nossa bisavó deu pra ele. Ai, que fofo. E ele tocava e falava assim, vovó, vamos cantar Tatá. Tatá é a música do Engenheiros do Havaí. E aí ele começava, Tatá, Tatá, Tatá. E ia... E o Neto aprendeu sozinho. O Neto, ele autodidata. Ele capta de ouvido, ele pega a afinação do instrumento de ouvido, aprendeu a tocar sozinho, toca diversos instrumentos, canta muito bem. E eu comecei a observar o meu irmão, ele é mais velho que eu, né? E eu comecei a observar o meu irmão indo para os barzinhos, e eu ia junto e eu canto todas. Tem um problema sério. Porque eu vou com ele fala assim, filma. Mas a filmagem não presta nenhuma. Porque você tá Porque cantando. eu tô no fundo cantando. Não dá certo. Tem que fazer o seguinte. Eu me divirto... Conecta o microfone de lapela, põe lá perto dele pra sua voz não aparecer. Essa é uma boa ideia. Porque... Eu não tinha pensado nisso. Senão você vai ser artista dos vídeos dele. Teve na época da Vila Mix, daquela boate, teve um concurso. Minha época, não, porque eu sou novinha. Teve um concurso da Vila Mix com a Red Bull. My First Show. E aí, o Neto ganhou esse concurso, na época. E eu fui pra esse show desse Neto nessa Vila Mix. Menina, filma. Quando ele olhou, ele falou, Isabela... Nenhum presta. Você não conseguiu captar um vídeo. Porque eu tô aqui, eu tô filmando, eu tô cantando, eu tô dançando e tô tremendo. Aqui, ó... Eu não consigo, eu não sei. Tem que levar outra pessoa. Você, como videomaker, é uma excelente advogada, empreendedora, vendedora, negociadora. Exatamente. Tá bom? Então, assim, como a gente tava falando, não dá pra ser especialista em tudo também. Exatamente. Né? Então, eu aposto, invisto e acredito. Acredito no Neto. Porque eu vejo toda a batalha dele diária. Ele levanta cedo, faz a leitura dele, lê muitos livros da Seitianoye, que é uma filosofia de vida que a gente segue. Toma o café dele, vai pra academia, senta e começa. Ele treina o violão dele, ele treina a viola, ele treina o canto, ele treina a composição, porque ele também é compositor. Então, as pessoas que falam assim, mas você é músico, você canta no barzinho, o que você faz nos outros dias? Você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Não, eu sou cantor. Não, tá, e qual que é a sua profissão? Não, eu sou cantor. O cantor tem sim uma rotina de trabalho e vai trabalhar com criativo. Vai lidar com bloqueio criativo de composição. Falo sempre que no nosso país a gente valoriza muito pouco a arte. E geralmente, quando valoriza, nós valorizamos os grandes. Mesmo que o cara que eu fui lá no barzinho, tinha um cantor lá, o cara canta muito melhor do que o famosão. Mas eu não vou pagar R$10 de cover artístico, né? Mas eu pago R$1.000 pra ir lá num show. Né? Aquela coisa toda que eu não vou entrar aqui no mérito. Exatamente. Eu pago e faço isso também, vou. Né? Mas assim, vamos valorizar?
O né? Neto, a gente começou a trabalhar mais a linha do particular, do evento Muito melhor. particular, porque existe uma cultura de desvalorização Sim, muito grande. Quando a demais. gente olha assim, leva para um barzinho e leva o cantor para cantar, primeiro que normalmente o proprietário do bar te exige que leve o público. Segunda coisa que ele quer é pagar pouco. Uhum. Então, quando eu falo pagar pouco, é assim, eu quero 4 horas de show por 250, 300 reais. Uhum. Mas você é cantor, você tá se divertindo, você não tá trabalhando. E a rotina de preparação de um cantor, de um profissional cantor, porque uma coisa sou eu. Eu não sou profissional, porque eu canto no chuveiro. E graças a Deus pra vocês, viu? Se eu cantasse aqui, vocês iriam me cancelar. Agora, uma pessoa que canta profissionalmente, isso é uma profissão. Eu estive aqui com os meninos da Venosa, a gente conversou muito sobre isso, né? Que eles tiveram que se reinventar muito para transformar a Venosa numa empresa, porque realmente as pessoas entendem a arte como algo dispensável. E se você faz arte, você faz porque você gosta, então você não tem que ser remunerado por isso. Exatamente. Né? E a coisa que é mais negociada na festa é o cantor. Porque o cantor, ele pode ser substituído por uma caixinha de som. Sua festa é a mesma? Não. Não. Mas tá com a JBL lá. Então, assim, quando eu recebo muito, porque os contatos de show dele também são direcionados pra mim. Uhum. Então, eu recebo muito, assim, eu queria contratar o Moraes. Eu falo, claro, qual que é o seu formato de show e tal. E mando faço todo aquele briefing pra saber qual orçamento eu mando, Sim. né? Aí a pessoa fala assim, não, é uma festinha, é em casa, é coisa pouca. 20 Fala, tudo pessoas. bem, mas você vai precisar do equipamento de som? Porque o equipamento de som também é meu. Eu mando pra você, pra sua festa, equipamento de som pro show dele. Você não vai ter que contratar o equipamento. Qual que é o tipo de evento que você quer? Não, é uma coisinha assim, 30, 40 pessoas, no máximo. Chega lá 300. Falou, eu pergunto porque se for para até tantas pessoas, é um tipo de equipamento de som. Sim. Se for mais do que isso, aí eu preciso mandar um acréscimo do equipamento, Sim. né? E aí a pessoa vira e fala assim, não, é só isso e tal. Falo, tudo bem. Aí eu mando o orçamento. Falo, pô, mas eu pensei que ia custar no máximo 300. Eu falo, A grande verdade não é. é que a gente tem uma cultura no nosso país de desvalorizar o serviço das pessoas. Sim. Nós desvalorizamos muito o trabalho do outro. Então, por exemplo, você tem a empresa de brownie, né? Eu vou até usar esse exemplo do brownie. Por exemplo, você vai comprar um brownie. Já aconteceu, eu tava com uma amiga e eu sempre falo assim, não, quando você estiver comigo, não faz mais esse tipo de comentário. Porque, por exemplo, nossa, mas R$30 um brownie, dando um exemplo. Você já fez um brownie? Você já fez um brownie? Você sabe fazer? Primeira coisa, você sabe fazer. Segunda coisa, você já fez? Você sabe quanto de manteiga vai naquele negócio? Você sabe quanto é que custa a manteiga? Qual o chocolate é usado? E outra coisa, não é somente o custo dos ingredientes. É o seu tempo de ir lá fazer e demais, e de saber fazer, né? Sabe aquela coisinha do apertar o parafuso? Apertar o parafuso, R$10. Saber qual parafuso apertar, R$2.000. Então, a grande questão é essa. Então, quando tem uma doceria que não vou falar aqui, mas que eu gosto muito. E que tem os valores justos pelo que ela oferece. Então, para começar, 1 quilo de pistache sei lá. Acho que 1 quilo de pistache é uns R$500. Eu não sei, não lembro agora. Ideia, mas eu gosto de tudo que tem pistache. Eu também. Então, se eu gosto de tudo que tem pistache, eu gosto de comer, eu tenho que pagar. Porque, primeiro, não é fácil de comprar, não é fácil de trabalhar com aquilo, né? E aí, nós temos essa questão muito aqui no Brasil de sempre diminuir o trabalho do outro. Se é serviço, a gente diminui. Normalmente. Né? Tem muito essa questão. Mas aí, pra gente caminhar aqui, mas eu não quero fechar o episódio sem falar de brownie, porque eu amo brownie. Me conta. Eu vou mandar brownies pra você. Ai, quero. Então, essa ideia surgiu da... Eu sempre quis, assim, eu quero um café, eu quero abrir um café. Uhum. Mas eu não entendo como funciona o operacional de um café, de um restaurante.
Então, vamos começar primeiro de baixo? Vamos entender como funciona, qual a minha margem de lucro no ramo, Sim. o quanto que eu vou precisar investir? Vamos entender primeiro? Vamos errar pequeno? Exatamente. Então, começou-se a Brownie Bliss Café. Vamos começar por onde? Vamos fazer delivery? Ver como é que funciona? Sim. Beleza. Então, hoje a gente tem o produto de brownies, né? O brownie... modéstia à parte. Melhor brownie do mundo. Por quê? Porque a gente investe em qualidade e sabor. A Brownie Bliss Café, ela nasce de um sonho familiar. Então, lá em casa, a gente tem essa cultura de sonhar junto, né? Então, a gente gosta de comer. E eu gosto de comer coisa boa. Porque, pra mim, o dinheiro mais desperdiçado do mundo é eu gastar ele numa comida que eu não vou... Concordo plenamente com me você. deliciar com ela. Exato. Então, eu gosto de ir a cafeterias. E eu gosto de sentar e tomar um bom café. Comer uma comida boa. Eu sou chata, eu sou crítica. Não vou mentir. Sim, e tá correto. Não vou florear isso, sabe? Então, eu gosto de ir a restaurantes e comer uma comida boa. Porque eu tô investindo naquilo. Eu tô investindo o meu tempo e eu tô investindo o meu dinheiro. Você está investindo o seu tempo e o seu dinheiro em fabricação. Então, fabrique coisas que o seu público vai gostar. Então, a gente investe num tipo X de chocolate. Ah, mas esse chocolate deixa o seu produto mais caro. Tudo bem. Quem vai consumir o meu produto é a pessoa que gosta desse tipo de produto. E que paga o preço. E que paga o preço pelo que é bom. Exato. E não é eu falar assim, nossa, mas você tá produzindo uma coisa que não é acessível. Não, não estou. Ele é acessível, sim. Depende do tipo de recheio que você quer. Sim. Então, é o que você estava falando agora. Fazer o brownie me demanda tempo, me demanda energia, água, produto, embalagem, parceria com o iFood, custo de colaborador, Impostos. imposto. E não é interminável, gente. Exatamente. Não é só sentei e fiz um bolo, assei, cortei, botei na embalagem e fiz isso. Não é só isso. Tem a foto do brownie. O produto precisa te atrair com o olhar. Os canais de para venda que você, quando provar, tenha certeza de que é aquilo que você viu. Exatamente. Então, o nosso brownie é assim que é feito. A gente começou por esse motivo. Então, eu estou começando a Brownie Bliss Café. Já está funcionando? Já está funcionando. No iFood. iFood. Pode falar, iFood. Pode falar, né? Pode. Tá funcionando no iFood. Então, você pode entrar, faz o seu pedido, prova, vê o que você acha. Então, a gente tem brownie no pote, que é uma coisinha Sabe o assim. que eu amo? Aquelas bordinhas do brownie. Gente, eu sou a pessoa que gosta, sabe? Porque vocês cortam o brownie e sobram umas bordinhas. As bordinhas. Eu compro as bordinhas. É gostoso, não é? Eu amo, é crocante, é uma delícia. Eu amo brownie, mas as bordinhas do brownie... Aquele cheiro, quando você morde o brownie, você vê aquela textura. É muito bom. Vê a cremosidade da massa. Vem aquele sabor do chocolate. Aquele cacau bem feito. E, assim, a gente tem muita gente, né? A maioria das pessoas gosta do doce, que é doce de verdade. Sim. Aquele doce bem acentuado. A gente trabalha com esse doce? Trabalha. Mas o nosso paladar, e o paladar que a gente tem conseguido agradar as pessoas, é no meio termo do doce. O equilíbrio. Então, assim, é um brownie com uma massa, um pouquinho do chocolate um pouquinho mais amargo, mas que vai casar perfeitamente com o recheio que você quer. E eu vou te falar uma coisa. O de avelã, não. Delícia. Esquece. Já quero. Esquece. O de avelã é sensacional. Sensacional. De verdade. E a gente investe nisso. Eu compro a avelã, a castanha.
da Avelã, sabe? Sei. É feito com tudo muito selecionado. É tudo muito selecionado. E é por isso que vem, mas é caro? Não acho. É justo. É justo. É justo que paguemos. É justo. Pelo que as coisas valem. Exatamente. E é assim, é o pontapé de um futuro. Né? Tá só começando. Que tá começando. É um pontapé de um futuro. Mais uma vez, ninguém constrói um castelo do telhado. Muito bem. Né? Eu percebo que você tem essa questão familiar, valores familiares, né? Muito fortes. Muito sólidos. E isso, eu falei para uma outra convidada que isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Ter uma base familiar forte. A gente está caminhando aqui para o final, mas sempre antes de encerrar, eu sempre peço para o nosso convidado ou convidada deixar aqui uma mensagem para fechar o episódio, sabe? Para marcar a sua participação, sua primeira de muitas participações aqui. Então, antes de a gente finalizar, eu quero te agradecer muito pela sua agradeço o convite. Participação. Desejo que você esteja aqui outras vezes, que nossa audiência saiba aproveitar o ouro que você deixou aqui, porque tem muito direcionamento. E quero te pedir para olhar para sua câmera, que está aqui. É ali. E deixe uma mensagem para a nossa audiência, o que você considera, assim, que você quer deixar marcado aqui, porque a gente está aqui hoje, em 2024, mas pode ser que daqui a 50 anos, a gente não sabe como é que vai ser, né? Talvez seus filhos, seus netos estejam assistindo esse episódio, seus amigos, pessoas que precisam dessa informação. Então, a gente está produzindo conteúdo para a posteridade. Então, olha para sua câmera e deixa a mensagem para nós. Vou deixar. Antes de deixar essa mensagem, eu quero agradecer o convite. Muito obrigada. Foi um bate-papo maravilhoso. É a primeira vez que eu participo deste formato, né? E achei incrível. Fiquei um pouco ansiosa, assim, gente, como é que vai ser isso? Mas gostei muito, muito obrigada. Espero realmente participar outras vezes. Gostei muito de poder falar sobre mim, sobre o meu trabalho, né? Sobre o que eu faço da minha vida. Então, muito obrigada a você, a equipe toda, né? Que tá aqui nos auxiliando nessa gravação. E para deixar um recado para você que tá me assistindo, tem um filme que, para mim, é um dos meus preferidos, que chama Cruzada. É um filme com Orlando Bloom. E em determinado momento do filme, o muçulmano diz a Orlando Bloom: a sua nobreza será conhecida entre os teus inimigos antes mesmo de você os conhecer. Seja sempre honroso. Seja nobre com todas as pessoas. Respeite cada um. Sonhe sempre. Não pare. Nunca. Ainda que falem pra você que não vai dar certo, acredite em você. Acredite na hombridade que você tem, no brio que você tem. Brio é vergonha. É decência. Tenha sempre pulso firme com as coisas que você quer fazer. Acredite, trilhe o seu caminho e vá. A sua nobreza vai ser conhecida por pessoas que você não tem noção. Nem sequer que existiam. O seu nome vai chegar. Tenha sempre caráter, firmeza e retidão. Você vai longe, em qualquer coisa que você queira fazer. Obrigada, Bartilha. Nossa, que mensagem, gente. Até me emocionei. E meu olho já tá sensível, eu tenho fotofobia. E aí eu tô aqui tentando, né, conter. Tá pro final. Me emocionei. Eu me emociono fácil, né? Mas a mensagem foi profunda. Eu sempre falo, se a gente souber aproveitar a experiência do outro, a nossa vida deslancha. Só que a gente quer aprender com a própria, né? Sábio é aquele que aprende com a experiência do outro. Então, com certeza, eu saio daqui hoje um pouquinho mais inteligente, né? Mais conhecimentos. Já falei para vocês, né? Meus interesses extra profissionais também, né? Das informações. Mas, mais uma vez, quero te agradecer. Que mensagem linda que você deixou aqui. E a você que está aí, quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. Curtem. Envie esse episódio para o máximo de pessoas que você conhece, que precisa ouvir tudo que a gente tratou aqui. Não deixe de seguir a nossa iluminada, né, Isabela Luz, no Instagram, nas redes sociais. Com certeza
ela tem um conteúdo que vale a pena para todos nós. É importante que a gente saiba que nós não precisamos ser especialistas em tudo, mas a gente precisa conhecer quem é. Né? Então, muito obrigada, gente. Até a próxima. Abre a câmera pra gente, produção, pra gente despedir. Aí, muito obrigada, gente, por mais uma vez estarem aqui nos assistindo. Obrigada a todos vocês que estão chegando aqui agora. Não esqueçam de olhar, ver aqui as redes sociais da Isabela. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Um abraço.